aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar sobre artistas esquecidas do pop. Pois é, algumas artistas fizeram seu rebuliço, marcaram em trilhas sonoras ou aparições aí na indústria, tiveram sim uma base de fãs criada, mas em determinado ponto essas artistas simplesmente sumiram no tempo. Muitas pessoas não entendem o que aconteceu com algumas dessas artistas. Eu separei aqui algumas que foram bem interessantes nas nossas épocas e que por um minuto a gente esqueceu que elas tiveram ali e emplacaram músicas incríveis. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade, que aqui eu falo de música pop, falo de outros assuntos relacionados como Hollywood ou cinema e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas lá inspiradas pelos artistas que eu trago aqui. Se por acaso você ainda não conhece, clica no link que está fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo, que você vai ser redirecionado e vai conferir todas as estampas. É uma mais linda que a outra e eu tenho certeza que você vai amar. Bom, a primeira artista que eu quero trazer aqui, particularmente eu preciso dizer pra vocês que eu tenho uma paixão enorme por ela. Por quê? As músicas dela tiveram uma relevância muito grande em meio ponto assim da minha vida, vamos dizer. Principalmente naquela transição da pré-adolescência para a adolescência, que foi uma época onde eu tava ouvindo mais música. E a cantora, no caso, é Stacey Orico. Quem provavelmente não lembra de Stuck, assim como lembra de There's Gonna Be More to Life. Pois é, a Stacey teve essas duas músicas que frequentemente apareceram em filmes, eram trilhas sonoras em diversos lugares, tocava muito no rádio, a gente viveu essas músicas em algum determinado momento, mas com o tempo a Stacey simplesmente virou fumaça. A Stacey ganhou uma fama bem grande durante os anos 2000 como cantora de pop e R&B. Ela lança seu primeiro álbum auto-intitulado Stacey Orico em 2003, que incluiu essas duas músicas que eu acabei de citar aí. Seu sucesso continuou com seu álbum de 2006, Beautiful Awakening, que trazia o single I'm Not Missing You. No entanto, depois de Beautiful Awakening, Stacey deu um passo para trás na indústria musical e expressou que queria se concentrar no seu crescimento pessoal e espiritual durante um hiato. Ela parou totalmente a carreira dela, começou a se envolver em diversas coisas relacionadas à fé e começou a buscar muito mais uma formação pessoal e também criar uma família. Durante o seu hiato, ela explorou diversos interesses diferentes, como principalmente trabalhos filantrópicos, assim também como ações na caridade. Hoje, ela trabalha com o projeto Nilo, voltado para guiar as pessoas por uma vida mais artística, convidando-os a um envolvimento maior com sua história e seu corpo, uma espécie de centro esotérico com mais outras duas pessoas que ela trabalha. Vale lembrar que uma coisa que pesou muito na carreira da Stacey foi também a questão da gravadora agindo muito em cima do repertório dela e ela não se sentindo mais tão representada pelo que a gravadora exigia que ela fizesse. Isso daí colabora muitas vezes para os artistas serem perdidos dentro da indústria, né? E a Stacey foi uma dessas vítimas aí desse sistema todo das gravadoras. Uma outra artista foi Mandy Moore, que nós já comentamos aqui no canal, mas a gente vai fazer uma reviewzinha rápida aí da carreira incrível que ela teve como cantora pop. Se a gente fala de Britney Spears, de Christina Aguilera, né, a gente tem que falar também de Mandy Moore, Jessica Simpson, né, Anastasia, entre outras loiras que apareceram naquele momento que tiveram um grande impacto. A Mandy Moore era a Britney Spears de uma outra gravadora. Naquela época era muito comum uma gravadora pegar, criar um formato e depois outras gravadoras copiarem aquele formato com suas determinadas artistas. E a Mandy Moore era uma dessas artistas cópia de Britney Spears, que estava sendo lançada ali por uma outra gravadora. A Mandy consegue alcançar um sucesso até que relevante no final dos anos 90 com Candy, o seu primeiro single que fez parte do seu álbum So Real. Essa música alcançou um sucesso bem bacana nas paradas, mas ela também continuou alcançando outros hits ao longo do tempo.
Mandy Moore opta por uma transição para a atuação em determinado momento na sua carreira, onde ela faz, por exemplo, A Walk to Remember em 2002 e O Diário da Princesa também em 2001. Ela, inclusive, nessa carreira de atriz, acabou ganhando um impulso bem significativo da indústria hollywoodiana. O grande ponto da carreira dela, sem sombra de dúvidas, foi o papel que ela fez em This Is Us, né? Ela até hoje é referenciada como uma das melhores atrizes que passou ali naquela série. Além dela ter se casado e também virado mãe, Mandy Moore deu um tempo da música, mas depois ela voltou com alguns discos inéditos. Recentemente ela lançou Silver Landings em 2020, assim como também In Real Life em 2022. Ambos trabalhos que soam mais na base ali do folk. Ao lado da nossa queridíssima Mandy Moore, nós também tínhamos uma artista que seria uma Britney preta, Samantha Mamba, que particularmente eu sou obcecado pelo álbum dela, Gotta Tell You. A Samantha é uma cantora e atriz irlandesa que ganhou muita fama no início dos anos 2000 com o seu single de estreia Gotta Tell You, assim também como o álbum Gotta Tell You. Ela alcançou o topo das paradas em diversos países com esse projeto, assim como também emplacou músicas ao lado desse single principal Gotta Tell You, que também serviram para impulsionar sua carreira. Quando ela começou a produzir o sucessor do Gotta Tell You, que era o disco Woman, ela teve alguns problemas com a gravadora, principalmente porque a gravadora acabou abortando o lançamento do álbum. Eles promoveram um single e simplesmente jogaram a Samantha na geladeira. Durante o tempo que ela ficou off da indústria, ela se concentrou totalmente em outros pontos da sua vida, principalmente nos filhos e na família. Ela também fez alguns papéis no cinema, como por exemplo no filme The Time Machine de 2002, e teve papéis em alguns programas de televisão. Ela tentou fazer alguns comebacks com músicas soltas desde 2013, mas nada que de fato transformasse ela de volta no fenômeno que ela foi no começo dos anos 2000. Uma outra artista pop que foi muito legal aí foi a Willa Ford, que simplesmente largou tudo da indústria para virar designer de interiores. Como esquecer I Wanna Be Bad, uma das músicas pop mais delícia ali dos anos 2000. A Willa Ford conseguiu lançar o primeiro álbum dela, que foi o Willa Was Here, com o single I Wanna Be Bad trabalhando ao lado. Ela tentou fazer algumas outras músicas, mas ela afirma que o que estragou a promoção da carreira dela em determinado ponto no primeiro álbum foi o 11 de setembro. Ela continuou a tentar se dedicar em fazer outras coisas na sua carreira, como por exemplo o papel de atriz, onde ela participou de programas como Sexta-feira 13 de 2009, assim como também Dexter. Ela fez um hiato na carreira musical dela depois do lançamento do álbum Willa Was Here e não chegou a lançar um segundo álbum de estúdio. Vale lembrar que esse álbum chegou a ser gravado. Ela participou também do Dancing with the Stars e conseguiu chegar até a 7ª semana antes de ser eliminada. Hoje em dia ela trabalha como designer de interiores e é uma pessoa bem respeitada de Hollywood. Agora, sem dúvida, Chiesa foi uma pessoa que bateu muito na gente quando ela simplesmente saiu de cena, porque se tinha uma artista que era extremamente assim, possível de se tornar muito grande, era ela. Essa música se tornou um sucesso global. A melodia era muito cativante e o som dance pop da música acabou atraindo uma atenção significativa, além também do videoclipe que se tornou viral pelo tipo de plano sequência que ela optou na fotografia. O álbum de estreia da Chiesa, no caso, foi o Sound of a Woman, um álbum que seguia muito aquele estilo musical que ela endossou ali em Hideaway. Que álbum bom, gente! Pelo amor de Deus, se vocês nunca escutaram o Sound of a Woman, dá uma conferida, é realmente lindo. Porém, gente, ela teve uma situação muito complicada em 2017, quando ela sofreu um grave acidente de carro em Toronto, que resultou em uma lesão cerebral traumática. Seu processo de recuperação foi desafiador e exigiu com que ela fizesse uma pausa na sua carreira musical. Essa pausa que ela deu na carreira musical, essa saída de cena, contribuiu muito para ela ser esquecida no churrasco com as filhas da Adriana Bombom, né, gente? Infelizmente, o acidente foi um dos pontos que acabou com a carreira dela.
dela, mas ela retomou a carreira dela no que estava palpável a ela, lançando um novo álbum de estúdio que foi o Crave. Esse álbum apresentava um lado mais pessoal e muito mais reflexivo da sua arte. Ela evoluiu muito como artista e principalmente colaborou com outras pessoas, o que fez com que ela incorporasse elementos de folk, de rock, além de continuar trabalhando com música eletrônica. Ela começou a criar uma música que explorava várias coisas do seu empreendimento artístico. Ela mostrou a sua paixão como compositora e principalmente o seu desejo de manter uma carreira musical ainda acontecendo. Agora, uma pessoa das antigas que muita gente esqueceu por um minuto e de repente fez um revival por causa de RuPaul's Drag Race foi a Paula Abdul, né? Gente, a Paula Abdul, ela foi um momento no final dos anos 80 e início dos anos 90. As músicas dela, assim como seus videoclipes, eram absolutamente cativantes e ela era uma puta dançarina. Inclusive, ela era coreógrafa de um monte de gente no início dos anos 90. Paula Abdul ficou muito famosa por trabalhar com Janet Jackson e os Jacksons em geral. Ela debuta em 88 com seu álbum de estreia Forever Your Girl, que incluía os grandes hinos Straight Up e Opposite Attract. A carreira de Paula continuou a se desenvolver até o início dos anos 90 e ela lançava videoclipes icônicos e músicas icônicas. Um dos últimos álbuns que ela lançou, que foi o Spellbound, é simplesmente uma obra de arte GLS. Se vocês nunca escutaram esse álbum, fica aí a dica de um ótimo álbum dos anos 90 para vocês poderem conferir. Fora que a capa daquele álbum é icônica. Porém, gente, a Paula simplesmente sai de cena no meio dos anos 90 e volta somente em 2002 à sua carreira musical. Ela conta uma história que existe, vamos dizer assim, várias controvérsias em volta, que foi a que ela sofreu um acidente de avião e que ela teve que passar por 15 cirurgias para poder se curar de fato para conseguir fazer uma volta para o show business. Porém, na história da Paula Abdul, há vários pontos que não se conectam sobre o acidente e o principal deles é que não existe nenhum acidente de avião registrado na época que ela afirma que sofreu o acidente. Então, que acidente é esse? Então, é perdido no tempo, vamos dizer assim. Ela volta como jurada do incrível reality show American Idol, onde ela permanece até 2009. Depois disso, ela começou a trabalhar em vários projetos, como por exemplo o X Factor, ela participou do So You Think You Can Dance, ela também lançou alguns singles soltos aí, mas álbum ela nunca mais promoveu. Ela chegou a fazer no Flamingo, em Las Vegas, uma residência chamada Paula Abdul Forever Your Girl. Mas vamos ver, né? Quem sabe a Paula se anime e faz um comeback aí, né? Ela chegou a fazer algumas performances na TV que chamou muito a atenção na época que ela estava promovendo a residência, e a gente sabe que as residências em Las Vegas têm esse ponto de dar uma nova ênfase na carreira de artistas depois de algum momento aí de queda ou de mudança de direcionamento. Então, quem sabe ela não se anime e traz aí um novo disco pra gente. Vamos ver. Comenta aqui sua opinião sobre esses álbuns e essas artistas, que eu quero saber o que você tem pra me dizer. Fechado? Um beijo, até o próximo vídeo ou live nossa. Aí. Tchau!